A gente vai falar aqui sobre a Comissão de Direitos Humanos do Senado, que aprovou nesta segunda-feira a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Damares Alves, e do secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, o Elian Gotti Neto. Esse tema e tantos outros vamos conversar neste momento com o Humberto Costa, senador pelo PT de Pernambuco, ele que foi membro titular da CPI do Covid, ex-ministro da Saúde e é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Olá, senador, bom dia, prazer em revê-lo, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, um prazer poder falar com todas vocês que fazem o Jornal Brasil Atual. Bom, senador, vamos falar aqui sobre essa convocação, né? O ministro Marcelo Queiroga, ele vai explicar aquela nota técnica que ele considerou mais segura, a hidroxicloroquina, do que as vacinas, e também vai falar sobre a demora da vacinação infantil, e a Damares Alves vai ter que explicar a nota contrária à exigência do passaporte da vacina infantil no retorno às aulas, senador? Sim, o objetivo da convocação do ministro Queiroga e da ministra Damares, assim como o convite ao secretário Elian Gotti, é um convite porque ele, não sendo ministro, não há como ser convocado, não é? Mas o objetivo é exatamente esse, fazer uma cobrança em relação a essas pessoas por atitudes equivocadas que tomaram diante do enfrentamento à pandemia, eles que são parte do governo e, como tal, teriam a responsabilidade de contribuir com esse esforço, né? O ministro Queiroga acumulou uma série de pérolas, né, ditas aos meios de comunicação, ditas reservadamente, como, por exemplo, a ideia de que, às vezes, é melhor perder a vida do que perder a liberdade, considerando liberdade o fato de as pessoas se recusarem a se vacinarem, né? Permitindo não somente uma ampla disseminação do vírus, colocando em risco, assim, a própria coletividade. Depois, a demora que ele teve para fazer com que as vacinas chegassem para as nossas crianças e adolescentes. E também o próprio fato de que, ao convocar aquela consulta pública para decidir se as crianças deveriam ou não ser vacinadas, cometeu também mais uma grande irresponsabilidade. O Elian Gotti é o responsável direto por aquele parecer que ninguém pediu, foi uma iniciativa sua, depois que a Comissão de Incorporação Tecnológica do Ministério, a CONITEC, ter dado um posicionamento contrário à utilização de medicamentos sem eficácia contra a Covid-19, ele apresenta um parecer em que ele defende a efetividade desses medicamentos contra a Covid e, ao mesmo tempo, levanta questionamentos sobre a vacina, desacredita a vacina. Assim como a ministra Damares, que pegou um instrumento importante, que é a ouvidoria do Ministério de Direitos Humanos da Mulher, para recolher denúncias de pessoas que se sentiram desrespeitadas por não poderem ingressar em determinados locais onde a exigência da vacinação prévia e completa se fazia necessária. Uma decisão, aliás, que já foi respaldada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, não somente ela agiu desrespeitando uma decisão do Supremo, como é uma maneira clara de desacreditar a vacinação, principalmente para as crianças. Exato. Agora, senadora, sim ou sim, eles têm que comparecer, né? Se não comparecer, eles estão enquadrados em crime de responsabilidade, é isso? Sim, os dois ministros, sim. O outro, como eu disse, a definição da lei não obriga o seu comparecimento, né? Mas eu espero que alguém que teve tanta coragem de fazer uma recomendação criminosa como a que ele fez, que ele venha até a comissão e faça a defesa do seu ponto de vista, né? E eu creio que dessa maneira nós estaremos pressionando
ainda mais esse governo, para que ele possa cumprir a sua responsabilidade. Lamentavelmente, essa é a única maneira pela qual esse governo trabalha e toma as medidas necessárias à proteção da população brasileira. E, senador, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, né, a qual o senhor é o presidente dessa comissão, também aprovou um convite para o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, né, sobre as ameaças sofridas por servidores da agência. É esperada a presença também do Barra Torres, né? Não tenho dúvida de que ele irá, não é? Ele assumiu, inclusive, o papel de porta-voz dessas denúncias, não é? Que são extremamente graves, né? Denúncias assacadas contra, ataques assacados contra funcionários de carreira que estavam cumprindo o seu dever. A Anvisa, nós já fizemos várias críticas, às vezes a demora para que ela tome determinadas posições, mas a partir do momento que ela se manifesta, a credibilidade que tem diante da população é muito grande. E esses ataques, eles procuram não somente minar essa credibilidade, mas intimidar os servidores para que eles não cumpram aquilo que é sua responsabilidade e o seu papel. E eu tenho certeza que ele poderá nos informar de maneira mais detalhada, não é? A origem desses ataques, de onde partem, qual o objetivo que tem e como a própria Anvisa tem enfrentado essa questão. Fora isso, também nós vamos poder perguntar sobre outros temas relativos à pandemia, como a aprovação do uso de determinados medicamentos que foram recentemente descobertos, né, preparados para o enfrentamento à doença, de maneira que nós possamos, assim, fazer um julgamento melhor sobre tudo o que está ocorrendo nesse momento da pandemia, né? Exato. Agora, senador, 100 dias, né, depois do relatório final da CPI da Covid, os indiciamentos continuam engavetados, né? Foram indiciados aí o presidente Jair Bolsonaro, 4 ministros, mais de 70 pessoas, 2 empresas por crimes também relacionados à pandemia. Vocês entregaram o relatório final ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no dia 27 de outubro. Já se passaram aí mais de 3 meses e a investigação não anda. Os inquéritos não estão sendo abertos. Como é que está essa situação, hein, senador? Bem, há alguns órgãos, não é, que realmente deram seguimento ao trabalho que foi feito pela CPI, não é? Por exemplo, o Tribunal de Contas da União, ele tem avançado em diversas denúncias, aprofundando o seu caráter de investigação e, como tal, tem cumprido a contento com o seu papel. Por outro lado, nós vimos também que toda a área da Procuradoria do Trabalho, tanto geral quanto regional em alguns estados, também tem trabalhado naquilo que diz respeito às condições de trabalho dos profissionais de saúde, as exigências de trabalharem desprotegidos, a exigência de trabalharem com a doença, não é? Tudo isso está sendo objeto de investigação. Já há casos como aquele da Prevent Senior, onde já está avançado um processo de investigação. O Ministério Público do Estado de São Paulo também avançou num determinado momento na temática da Prevent Senior, mas eu creio que ele precisa ser mais ágil, né? E no Rio de Janeiro é onde nós temos pouquíssimas informações que deem conta de que as investigações estejam avançando. Por essa razão é que nós também estamos convidando o Procurador-Geral de Justiça, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, bem como a Procuradoria do Ministério Público Federal, no caso de São Paulo, Rio, e no Distrito Federal, embora seja necessário reconhecer que a Procuradoria Federal do Distrito Federal avançou, sim, nessas denúncias. Talvez a velocidade com que as apurações estejam se dando não seja aquela que nós gostaríamos que fosse, mas certamente
haveremos de ver, de assistir uma maior celeridade por parte do Ministério Público do Distrito Federal. Agora, o procurador-geral Augusto Aras, ele que foi indicado, né, ao cargo pelo Bolsonaro, enfim, em 2019, 2021, ele não estava na lista tríplice elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, ou seja, você acha, senador, que ele deve, de alguma forma, assim, não colaborar muito também em relação a essas investigações, em relação à questão aí mais próxima ao presidente da República e ao próprio presidente da República? Eu diria que sim. Eu diria que, lamentavelmente, nós temos encontrado, por parte da Procuradoria-Geral da República, nesse tema, uma postura, uma atitude de omissão, não é? Nós apresentamos um conjunto de denúncias, muitas delas já com muitas evidências, com provas robustas, e, no entanto, as ações para levar ao aprofundamento das investigações e a oferta de denúncia contra vários integrantes do alto escalão do governo federal não aconteceu, né? O Procurador-Geral da República, com todo o respeito que nós devemos a ele, me parece que tem, nesse momento, jogado parado em relação a essa questão, não é? Muitas vezes há senadores, há aqueles da imprensa que consideram que o procurador tem agido como uma espécie de protetor do presidente da República e de pessoas que são portadoras de foro, que detêm, não é, o foro especial. Mas nós vamos aumentar a pressão sobre ele, não é? Nós ontem tomamos uma medida administrativa de convocá-lo, de convidá-lo para comparecer à Comissão de Direitos Humanos. Já tive informações que ele está envidando esforços para que isso não aconteça. Nós vamos solicitar novamente uma audiência com ele, nós, integrantes do Observatório sobre a pandemia, né? O Observatório da Pandemia, para cobrar pessoalmente mais empenho nessas investigações, e vamos continuar denunciando essa postura de passividade que, lamentavelmente, a PGR tem tido. Alguns senadores têm debatido a possibilidade de, quem sabe, até um processo de impeachment contra o procurador. A Constituição garante isso, mas eu creio que é necessário que nós acumulemos um pouco mais essa discussão. Isso não pode ser uma ação individual, isso deve ser objeto de um debate interno e que mobilize o maior número possível de partidos e de senadores em defesa dessa proposta. E eu acho que é possível se obter um número mínimo que possa, ao menos, iniciar um processo como esse. Porque quando esteve no Senado, na sabatina para a sua indicação para a Procuradoria-Geral da República, ele assumiu, diante não somente dos senadores, mas diante da nação brasileira, uma série de compromissos que eu acredito que não estão sendo cumpridos a contento. Agora, senador, o Aras pediu ao STF que intimasse a cúpula da CPI para prestar esclarecimentos sobre a suposta divulgação de dados sigilosos durante os trabalhos da CPI. Como é que os senadores, enfim, em particular, você, senador, viu, né, esse pedido ao STF? Nós enxergamos isso como uma grande contradição, não é? Ao mesmo tempo em que ele não dá conta de dar seguimento às investigações sobre denúncias gravíssimas feitas contra o presidente da República, contra outras autoridades, ele vem tentar, de alguma maneira, constranger integrantes da CPI pelo trabalho que desenvolveram, né? Nós já estamos atuando para impedir a continuidade desse processo. Ele, ao invés de procurar constranger os senadores, ele deveria atuar para que o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro aprofunde as investigações sobre o vereador Carlos Bolsonaro, por ter cometido vários crimes
contra a população brasileira, particularmente o da disseminação de notícias falsas, da disseminação de um discurso de ódio, por gerar pânico junto à população, e, no entanto, nenhuma ação foi feita pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós achamos que essa atitude do Procurador-Geral da República só vem reforçar a nossa denúncia de que ele tem se mostrado praticamente inerte com a continuidade dos trabalhos da CPI. Agora, na semana passada, também a Polícia Federal finalizou, né, o inquérito sobre as negociações do Ministério da Saúde para a compra da vacina Covaxin e não sugeriu o indiciamento do Bolsonaro, né? Ele foi, enfim, Bolsonaro na CPI foi acusado aí de ignorar os alertas sobre as suspeitas de corrupção. O relatório que foi enviado ao STF concluiu que não houve o crime de prevaricação. Novamente, como é que você vê, senador, o resultado aí dessa investigação, né, da Polícia Federal? Bem, o presidente Bolsonaro tem cada vez mais buscado, né, ter um controle, aparelhar a política federal, a Polícia Federal. Ele, inclusive, indicou diretamente diversos dos dirigentes da Polícia Federal, e esses dirigentes têm atuado não no interesse público, mas no interesse do próprio presidente da República. Esse inquérito, de certa forma, ele tem até um componente de ridículo, não é? Porque, ao mesmo tempo que ele reconhece que o presidente cometeu o ato de não denunciar adequadamente a autoridade que poderia aprofundar a investigação, um crime que lhe foi relatado, ou seja, reconhece que o presidente tomou conhecimento e nada fez, chega à conclusão de que não é obrigação do presidente da República fazê-lo, como se ele não fosse um funcionário público. Aliás, ainda que ele não fosse um funcionário público, e ele é o principal funcionário público do país, ainda que ele fosse uma pessoa comum, seria da sua responsabilidade e obrigação denunciar qualquer coisa que representasse um mal feito e do qual ele tivesse conhecimento. Quanto mais alguém que é o presidente da República. Então, reconhece que o presidente cometeu esse ato impróprio e, no entanto, conclui pela decisão de que ele não tem culpa. É outra coisa muito difícil de a população entender. Senador, falando no presidente, né, o pré-candidato do PSOL ao governo de Pernambuco, o advogado João Arnaldo Novaes, ele entrou com notícia crime junto ao STF contra o presidente por conta das declarações consideradas aí preconceituosas contra os nordestinos. Você é um nordestino e deve ter acompanhado, obviamente, aquela live lá do Bolsonaro, que chamou de pernambucano líder religioso Padre Cícero, que é cearense, né? E chamou também assessores de pau de arara. Enfim, essa ofensa atinge muito, não só os nordestinos, mas todos nós brasileiros, né? Sim, com toda certeza, né? É uma demonstração de algo que é classificado também como o racismo, não é? Ou seja, a oferta de um tratamento degradante a pessoas por razões da sua origem, né, de vida, né? Isso, de certa forma, só vem reforçar a explicação do porquê Bolsonaro é tão odiado no Nordeste, né? Primeiro, demonstrou mais uma vez o seu desconhecimento e a sua ignorância. Qualquer pessoa que minimamente conhece a história do Brasil, a cultura brasileira, e ele que se diz um homem de Deus, não é? Deveria conhecer também a religiosidade nordestina, né? E ele, num espaço de tempo tão curto, dá demonstrações assim gigantescas dessa ignorância. Ora, confundir a origem do Padre Cícero, dizer que ele era de Pernambuco e não do Ceará, é uma demonstração de que é um quase analfabeto do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural e religioso.
Além disso, outras demonstrações, não é, de preconceito com o Nordeste. Por exemplo, essa decisão tresloucada de retirar o luto nacional em relação a determinadas figuras históricas é também uma demonstração clara, não é, de desprezo, não é, pelos nordestinos. De um lado, por exemplo, Dom Helder Câmara, que não somente é um orgulho dos nordestinos, apesar da sua origem cearense, seu papel religioso e político foi muito mais evidente à época da ditadura, quando ele era arcebispo de Recife e Olinda. Foi uma morte muito sentida pela população, não só de Pernambuco, mas do Brasil inteiro, e de repente ele decreta a suspensão do luto pela morte de Dom Helder. Mas aí poderíamos dizer, não, ele o fez por razões de ordem ideológica, achava que Dom Helder era um bispo comunista, mas, ao mesmo tempo, ele retirou o luto nacional pela morte do Frei Damião, que era exatamente o oposto em termos de visão de mundo, de concepção de cultura e de política, mas que é, na mente da população nordestina, um verdadeiro santo, um homem que mobilizava multidões defendendo a sua fé religiosa, os seus valores, enfim, e eu creio que é um desrespeito à população nordestina a tomada de decisões como essa. Por essa razão, ele vai, nas eleições em todo o Nordeste, levar uma surra da qual ele não vai se esquecer jamais. Falando em eleições, senador, vamos falar aqui sobre Pernambuco, né? A presidenta nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, anunciou na sexta-feira a retirada da sua pré-candidatura para o governo do Pernambuco, né, nas eleições de 2022, justamente para tentar facilitar a aliança com o PSB em torno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, não é de hoje que o PT de Pernambuco sofre, né, com essas alianças com o PSB, senador. Enfim, e no caso seu ainda, teve uma trajetória muito atuante, né, na CPI da Covid, seu nome realmente se tornou demais conhecido, até nacionalmente, bem diferente do nome do deputado Danilo Cabral, né, do PSB, quer dizer, você tinha chances reais de vitória em Pernambuco, não é isso? Sim, a pesquisa que nós fizemos e publicamos, né, ela mostrava que no cenário mais próximo à realidade eu tinha 38% dos votos. E nós não chegamos sequer a fazer uma simulação em que nós pudéssemos aferir o peso do apoio do presidente Lula. Lula, em Pernambuco, nessa pesquisa, ele tem 41% de votos espontâneos, não é? E 62% quando o nome dele é estimulado. Certamente que esse apoio elevaria os patamares de intenção de voto da nossa candidatura para muito mais, não é? Porém, desde o primeiro momento, quando o partido apresentou a minha candidatura à Frente Popular, deixou claro que o objetivo da candidatura era unir. E, acima de tudo, nós dissemos que se houvesse um entendimento nacional do PSB com o PT, nós buscaríamos um entendimento também no nosso Estado. Eu acho triste que essa decisão tenha sido tomada. Não vou dizer que fiquei alegre ou satisfeito com isso, não é? Acho que eu poderia dar uma grande contribuição a Pernambuco pela minha experiência política. Eu sou até hoje o vereador mais votado da capital, fui deputado estadual, deputado federal, senador 2 vezes, secretário municipal de saúde, secretário estadual das cidades, ministro da saúde, ou seja, eu creio que eu tenho uma experiência política, administrativa, um trânsito nacional, uma proximidade com, se Deus quiser, o próximo presidente da República, poderia ajudar muito Pernambuco. Mas o preço que nós tivemos que pagar para garantir que Lula possa ter um apoio maior foi esse,
e bola para frente, estarei na campanha diretamente envolvido para que em Pernambuco nós tenhamos um grande resultado. Tá certo, senador. Vamos lá, o jogo continua. A gente agradece aqui a sua participação, muitíssimo obrigada, sempre por sua gentileza em nos atender, viu? Um grande abraço e até uma próxima. Ok, muito obrigado, Marilu. Obrigado a todos aqueles que acompanham o Jornal Brasil Atual. Um abraço e um bom dia. Bom dia. Falamos aqui com Humberto Costa, senador pelo PT de Pernambuco, foi membro titular da CPI da Covid, ex-ministro da Saúde e é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.